Oi, gente! Então, vamos iniciar agora as nossas aulas online, devido ao problema que temos passado com o coronavírus, né? Então, enquanto não retornarmos às atividades presenciais, nós nos encontraremos aqui no dia, no horário da aula, ou depois vocês podem visualizar os vídeos no horário que for melhor para vocês, mas as aulas estarão disponíveis aqui, tá? Hoje a gente vai começar essa aula falando sobre a ordem Coleóptera, tá? Mas antes de falar especificamente dessa ordem, tenho que passar alguns conceitos que vão ser importantes para a gente identificar algumas famílias, tá? Então, aqui o que vocês estão vendo é uma estrutura de um abdômen, tá? Esse desenho corresponde ao abdômen de maneira geral dos insetos, podem ter algumas pequenas variações em quantidade de divisões, por exemplo, tá? Mas todas essas divisões que vocês estão visualizando aqui, que estão numeradas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essas divisões, elas recebem o nome de urômeros ou de urostermitos, tá? Esses urômeros, eles podem variar de acordo com o inseto, de acordo com a família dele. E para isso, em algumas famílias, a gente vai precisar contabilizá-los, tá? De maneira geral, esses insetos, eles apresentam variações entre 9 e 10 urômeros, no máximo 12, tá? Aqui no abdômen a gente encontra também várias outras estruturas. Por exemplo, não está aqui nesse desenho da estrutura típica do abdômen, mas lá na aula de ortóptera eu mostrei para vocês, por exemplo, que o gafanhoto tem o tímpano no abdômen, né? A estrutura que permite com que ele escute está localizada no abdômen. Outra estrutura que a gente vai encontrar depois lá nos percevejos é a glândula odorífera, que também em algumas espécies, em alguns insetos, ela está localizada no abdômen, tá? Essas bolinhas aqui que vocês estão visualizando, a gente chama isso daqui de espiráculos. A gente vai ver mais a fundo sobre isso lá na aula de respiração, tá? Então, tem estruturas aqui também que vão auxiliar, que vão ser responsáveis pela uma etapa do procedimento de respiração dos insetos, tá? Pode ter também no abdômen, que a gente vai ver lá quando for falar sobre cigarras, o órgão estridulatório, que é o órgão que faz aquele barulho do canto da cigarra, tá? Quando a gente for falar sobre ela, a gente retorna ao assunto. Então, aqui também vai ter os órgãos reprodutores, né, de macho, de fêmea, de acordo com o inseto que a gente estiver falando. Internamente também vai ter várias estruturas, como o sistema digestivo, que quando a gente for falar da fisiologia interna dos insetos, a gente comenta mais a fundo sobre esses sistemas, tá? Tem uma estrutura aqui também que em alguns insetos é importante a gente visualizar. Isso daqui, ó, chama cerco. Nem todos os insetos possuem, tá? Mas esse cerco, ele pode ter uma modificação, um formato diferenciado, ou até o fato dele não existir, pode ser utilizado como forma de classificação, tá? De maneira geral, ele ajuda na parte sensorial dos insetos, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo de alguns apêndices abdominais. Então, no momento que vou usar como exemplo para vocês, é aqui no caso das baratas, ó, que elas têm nas laterais aqui, essa estrutura que eu falei para vocês, que é chamada de cercos, tá? Que em conjunto com outra estrutura aqui, é até possível diferenciar macho de fêmea, tá? Tem aqui a traça também que tem um cerco desenvolvido,
gente também utiliza essa característica para identificação, tá? De acordo com o que a gente for falando das outras ordens e da necessidade, a gente vai voltando a falar sobre esses apêndices abdominais, tá? Em lagartas, algumas têm o que a gente chama de pernas abdominais, tá? Aqui, ó, esse primeiro pedaço aqui tá a cabeça. Aqui a gente tem os 3 pares de pernas reais, então isso aqui é o tórax dele, da lagarta, e daqui para frente é o abdômen. E algumas, aquelas que a gente conhece como médio palmo, elas têm esses apêndices abdominais na fase jovem, né? São falsas pernas, que ajudam elas a se movimentar, tá? Mas vamos lá falar diretamente dos coleópteros. Como vocês podem visualizar no esquema, Coleóptera é uma ordem muito grande, muito extensa, tá? Ele é responsável por aproximadamente 38% do número de insetos que existe no planeta Terra. E esse número ainda pode ser muito maior, porque a gente não tem certeza se já foram descobertos todos os insetos que existem, tá? Então, é uma quantidade bem expressiva. A gente tem uma grande variedade de coleóptera, que são os besouros, né? Esse termo coleóptera, ele surgiu porque o termo coleus tem um significado de caixinha, de estojo, né? E o ptera, que a gente já falou, que significa asas. Então, quer dizer assim, um inseto que tem uma asa que parece uma caixinha, que parece um estojo, né? Então, essas asas são asas bem rígidas e que elas ficam bem fechadinhas. É difícil você visualizar alguma coisa abaixo dessas asas, que elas ficam servindo de uma proteção para esses insetos. E por que um estojo? Observem esse inseto aqui no meio, ó. A gente só consegue visualizar uma leve linha mais escura aqui no meio. Então, essa asa fica bem fechada. Por isso que foi determinado esse nome para essa ordem, tá? Então, vamos lá. Como distinguir, como saber que a gente está falando sobre coleóptera? A principal característica dessa ordem é o tipo de asa, tá? Coleópteras têm a asa do tipo élitro, tá? É aquela asa dura, aquela asa rígida, tá? Aqui, ó, vocês podem visualizar esse inseto também, que dá pra gente ver que quase não dá pra ver nada, tudo fechadinho, tá? Tanto nesse amarelo aqui a gente visualiza os 2 pares de asas, né? O primeiro o élitro e embaixo o par de asa membranoso, que é o que vai efetivamente auxiliar esse inseto no voo, tá? Que a asa élitra é muito rígida, então não tem aquela leveza para o inseto fazer um bom voo, tá? Essa figura representa um coleóptero e eu coloco ela nesse momento porque algumas pessoas acabam confundindo uma família de coleóptera com tesourinha, tá? Então, normalmente os insetos, a grande maioria, tem o par de asas deles cobrindo todo esse abdômen, tá? E essa família em específico, ela tem essa asa reduzida. Essa asa aqui, ela é curtinha, a parte de cima dela que é o élitro. Essa parte que vocês estão vendo abaixo é a asa membranosa dela. Então, a asa membranosa, ela é longa, é a que vai auxiliar no voo. Só que na maioria das vezes, a gente encontra essa asa dobradinha, guardada ali dentro dessa pequena parte da asa, tá? Como saber, então, se eu peguei, se foi uma tesourinha ou se foi um besouro? Lembra que eu falei que no final do abdômen, alguns insetos têm os cercos? As tesourinhas têm os cercos em forma de pinça, tá?
E os Coleóptera não tem esse formato. Esse daqui ainda tem um cercozinho aqui no final, bem leve, mas algumas espécies nem esse cercozinho no final tem, tá? Mas o importante não tem esses cercos em formato de pinça. Então pode ser que você tenha encontrado uma tesourinha ou um coleóptero, tá? Esse inseto também é um coleóptera que ele tem a asa bem reduzida, a asa élitro dele, olha, bem curtinha essa asa. E tem a asa membranosa por baixo, um abdômen bem longo. Esse inseto eu estou mostrando porque eu falei para vocês que tinha um inseto raro, que apenas uma vez um aluno trouxe, né, para as aulas, e fiquei de um dia na aula mostrar esse inseto, né, a foto desse inseto. Então esse é um inseto raro que eu estava falando para vocês. Então é um coleóptero diferenciado, tá? O tamanho dele ele é bem pequenininho, tanto que essa primeira foto que vocês estão vendo é uma foto tirada na lupa, tá? Então é um inseto pequeno, né? Mas vai que alguém consegue achar ele, tá bom? Vamos lá. Outras características da ordem de Coleóptero. Então, só relembrando, a principal característica dessa ordem é a asa ser do tipo élitro e eles possuírem o aparelho bucal mastigador, tá? Então, todo Coleóptero vai ter asa élitro e aparelho bucal mastigador, tá? Esses insetos, eles têm formatos diferentes, tá? Eles têm uma variedade de antena muito grande, tá? Aqui igual, por exemplo, a gente está vendo esse daqui que ele tem uma antena composta, tá? E esse daqui que tem uma antena lamelada, tá? Então, de acordo com a antena, a gente também consegue diferenciar algumas famílias. Que só para relembrar vocês que existe uma variedade bem grande de antenas, então é a ordem que vocês mais vão necessitar de saber o tipo de antena para conseguir chegar a uma determinada família, tá? Ó, aqui a gente tem alguns exemplos. Olha, esse inseto aqui, ele é de uma família que a gente já vai ver lá à frente, que ele tem antena lamelada, tá? O próximo, segundo inseto, ele tem antena imbricada, tá? Esse aqui da pontinha, ele tem antena composta. E esses dois aqui, o casalzinho, tem antena flabelada, tá? Observem que nesse caso, a gente tem um dimorfismo sexual, onde o macho tem a antena mais avantajada, vamos dizer assim, e a fêmea tem a antena menorzinha, tá? Mais curtinha, os flabelos dela, tá? Então pode ser que a gente encontre um inseto com uma antena diferente, que na verdade, porque você está pegando o macho, um outro você está pegando a fêmea, tá? Então não são todos que a gente vai utilizar a antena como forma de classificação. Os Coleóptera, de maneira geral, em sua maioria, possuem os 3 pares de pernas ambulatórios, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de coleópteros que são terrestres, então eles caminham, tá? Alguns que vai ter igual esse daqui, lembra do Holobossa, do Scarabeide, que ele tem o primeiro par fossorial, que serve para escavar, tá? E, logicamente, a gente tem as variações daqueles insetos que são aquáticos. Então, existem besouros aquáticos, coleópteras aquáticos, igual esse da foto que tem os pares natatórios. E esse primeiro par aqui é um par adesivo, tá? Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que são ambulatórios. Abdômen, como eu falei para vocês, alguns a gente vai precisar contar os urosternitos, tá? Então, normalmente a gente faz essa contabilização na vista ventral do inseto, então a gente vira ele de barriga para cima, tá? Nessa primeira foto aqui, essa lateral que eu estou
circundando aqui com a setinha, é a coxa do inseto. Então, depois da coxa, a gente começa a contabilizar o número de urosternitos, tá? Então, aqui, ó, primeiro urosternito, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse inseto tem 5 divisões no abdômen, tem 5 urosternitos, tá? Pode ser necessário também, em alguns casos, que ele fala assim que a asa não está cobrindo totalmente o abdômen, onde um urosternito fica visível. É isso daqui, tá? É só no finalzinho, tá vendo? Observem, né? Essa linhazinha aqui, onde ela está delimitando esse último urosternito. Então, a asa vem, recobre até quase o final, mas o último urosternito fica visível, tá? Outra situação que a gente pode utilizar o abdômen para auxiliar na classificação é o do vagalume, onde ele tem, olha, os últimos urosternitos luminescentes, tá? A substância que ajuda eles a brilharem, né? Então, essa diferença de coloração do abdômen permanece mesmo depois da morte deles. Os coleópteras, eles têm basicamente 2 hábitos alimentares, tá? O que que eu tenho certeza que vocês mais conhecem são os fitófagos, tá? São aqueles insetos que se alimentam de alguma parte da planta. Então, ou ele se alimenta da folha, né? Ou ele se alimenta do caule da planta, ou ele se alimenta da semente, no caso aqui também da maçãzinha do algodão. Então, ele alimenta-se de alguma parte da planta, tá? Esses insetos fitófagos, a gente tem 2 subordens que eles podem participar, tá? Não, minto. Todos eles fazem parte da subordem polífaga, tá? Então, insetos fitófagos são necessariamente da subordem polífaga, tá? Tanto a fase adulta quanto a fase jovem vão se alimentar de alguma parte da planta. Então, tem alguns insetos que a gente visualiza facilmente comendo uma folha, mas tem outros que eles se alimentam internamente, ó, dentro de um tronco, dentro lá da maçãzinha do algodão. Então, alguns é mais difícil vocês encontrarem no dia a dia, porque eles estão internamente dentro da planta, tá? Outro grupo de insetos, de coleóptera, são os predadores, tá? Eles podem ser adéfaga, que é uma subordem, ou podem ser polífaga, tá? Então, aí vocês já observaram que a gente tem 2 subordens em coleóptera, adéfaga e polífaga. A gente tem os fitófagos, que todos são polífagos, e nós temos os predadores, que podem ser polífagos, ou podem ser polífaga, ou podem ser adéfaga, tá? Então, esses predadores são insetos que se alimentam basicamente de outros insetos, tá? Então, a primeira foto que vocês estão vendo aqui é um inseto conhecido como carábide, que ele se alimenta de larvas de outros insetos, tá? Aqui na lateral é uma larva dele, aqui está comendo um caramujinho, então não só de inseto eles vivem, mas é um grande auxiliar aí no controle de pragas, tá? E um outro grande representante que é a joaninha, que ela comendo pulgão e a larvinha dela também se alimentando de pulgões. Então, são insetos que se alimentam de outros insetos, tá? Coleóptera, ele possui a fase de pupa. Então, são insetos que têm ovo, larva, pupa e adulto, tá? Essas pulpas que vocês estão vendo são pulpas de coleóptera, são pulpas de besouros. Uma característica dela é que a gente consegue visualizar bem as estruturas, tá? Então, aqui, ó, você consegue ver que isso daqui é uma antena, que essa parte aqui é uma perna que está dobradinha,
Então, é uma característica das pulpas dessa família, tá? E existem diferentes tamanhos, tem pulpas bem pequenas a pulpas bem grandes, igual vocês podem ter uma noção nessa foto aqui, que a pessoa está segurando uma pulpa de besouro, tá? É importante para a gente essa ordem, porque primeiramente pelas pragas, né, que causam grandes danos, seja nas plantações diretamente lá na lavoura, ou em pragas de grãos armazenados também. E também tem a importância dos predadores, que são, nós chamamos de inimigos naturais, que ajudam a combater as pragas nas lavouras, tá? Então, é um grupo muito importante na parte da agronomia.